No dia 26 de outubro de 1967, no condado de Dorset, na Inglaterra, Angus Brooks, que era ex-oficial da inteligência da Força Aérea Inglesa, passeava pela rua com seu cão. De repente, ele avistou um objeto em altíssima velocidade descendo do céu, até que o objeto parou abruptamente a cerca de 70 metros acima do solo, a uma distância de 400 metros dele. O objeto possuía um corpo discoidal no centro. Na parte da frente havia uma espécie de hélice estática e na parte de trás outras 3 hélices estáticas. Após alguns segundos, as 3 hélices que estavam na parte de trás se moveram e formaram uma cruz em torno da fuselagem central. Durante o avistamento, o objeto não fez nenhum barulho e, apesar do vento forte que estava soprando naquele momento, que balançava as árvores com força, o objeto permaneceu completamente estático no local onde havia repousado após surgir do céu. Seu cachorro ficou visivelmente nervoso e pulava em Angus, arranhando seu corpo, apesar das ordens dele para que seu cão sentasse e se acalmasse. O objeto pôde ser observado por cerca de 20 minutos até finalmente desaparecer. O caso foi investigado por pesquisadores do Ministério da Defesa inglês, que concluíram que a visão de Angus tratava-se de um flutuador vítreo. Um flutuador vítreo é uma matéria morta no fluido do globo ocular que causa pequenas manchas na visão do portador. Isso somando-se ao fato de que Angus, segundo o relatório final, estava em estado de sono, quase sonhando. Obviamente, Angus não concordou com a conclusão de seu caso, pois ele sabia que era impossível que ele estivesse cochilando com um vento tão forte e com o cachorro o arranhando. Além disso, ele nunca mais viu o tal objeto ou nada parecido, nem antes e nem depois do incidente, e se fosse algo de seu olho ele teria visto mais vezes em sua vida, nem que fosse outros objetos semelhantes. Neste caso, temos um OVNI bem diferente daquilo que normalmente é relatado em incidentes ufológicos. O objeto, como descrito pela testemunha, se parece muito com um drone civil de hoje em dia. Mas o caso ocorreu em 1967 e este tipo de drone não existia. Além disso, a testemunha não descreveu nenhum tipo de hélice em movimento, apenas essas pás, que se assemelhavam a hélices, mas que eram estáticas e se movimentaram apenas para mudar de posição e em seguida permaneceram estáticas na nova posição. Talvez, sendo este objeto um artefato alienígena, podemos imaginar que tratava-se de algum aparelho de reconhecimento, assim como os drones civis que temos hoje em dia. Mesmo assim, não podemos descartar a possibilidade de que o objeto seja algum tipo de tecnologia humana que talvez estivesse sendo testado naquela época e que depois acabou se tornando os drones que conhecemos hoje. Pois mesmo que a testemunha não tenha relatado ter visto hélices em movimento, ele pode ter se confundido. Porém, devemos lembrar que havia vento forte e o tempo que o objeto permaneceu estático dão indícios de que provavelmente não era algo humano. No dia 24 de outubro de 1967, entre as cidades de Okehampton e Rosewater, no condado de Devon, Inglaterra, os policiais Clifford Wycott e Roger Willey estavam em suas viaturas patrulhando a região quando avistaram um objeto luminoso em forma de cruz voando logo acima das árvores. Os policiais então começaram a perseguir o objeto em sua viatura e, apesar de terem percorrido quase 23 quilômetros nessa perseguição, nunca conseguiram alcançar o objeto. Quando a viatura conseguia se aproximar um pouco mais, o objeto logo acelerava e se afastava, mantendo sempre uma certa distância. O máximo que os policiais conseguiram chegar perto do objeto foi cerca de 350 metros. Em certo ponto da perseguição, os policiais pararam na casa de um morador local e o chamaram para que ele também visse o objeto, temendo que eles estivessem se confundindo de alguma forma.
O morador avistou o objeto e confirmou que os policiais realmente estavam vendo algo real. Ao final da perseguição, um segundo objeto igual ao primeiro surgiu do céu em altíssima velocidade e se juntou ao primeiro objeto que estava sendo perseguido. Os dois objetos então aceleraram em direção ao céu e desapareceram da vista das testemunhas. Um dos policiais, após o incidente, disse que a luminosidade do objeto não era ofuscante, mas era bem forte. Era como olhar para a luz através de um vidro úmido. Temos aqui outro caso envolvendo um objeto em forma de cruz, assim como o anterior citado aqui mesmo no vídeo. Os dois casos ocorreram com 2 dias de diferença e ambos na Inglaterra. Várias testemunhas nesse período relataram terem visto uma cruz de fogo no céu. Temos aqui um objeto extremamente rápido que parecia estar brincando com os policiais, pois se afastava com grande facilidade e demonstrou toda a sua capacidade de aceleração e voo quando sumiu da vista das testemunhas ao final do incidente. O aparecimento de um segundo objeto idêntico mostra que haviam provavelmente vários espalhados pela Inglaterra naquele período. Neste caso também, podemos observar que as capacidades de voo dos objetos são extremamente avançadas, até mesmo para os dias de hoje. Então podemos descartar a possibilidade de ser algum aparelho humano que estivesse sendo testado. Considerando então que fosse algo extraterrestre, havia provavelmente uma grande campanha destes seres para estudar aquele pedaço de nosso planeta através destes aparelhos. No dia 2 de novembro de 1967, na cidade de Hryrie, estado de Idaho, Estados Unidos, Guy Tossier e Will Begay dirigiam rumo ao sul pela rodovia 26, quando por volta das 9h30 da noite, um forte clarão de luz surgiu na estrada, ofuscando a visão da dupla. Em seguida, um objeto surgiu abruptamente em frente ao carro, e quase que imediatamente após, o carro simplesmente parou, sem que Will, que estava dirigindo, precisasse pisar no freio. O objeto tinha cerca de 2,5 metros de largura, piscava luzes verde e laranja, possuía uma cúpula transparente pequena em cima, de onde Will e Guy puderam ver 2 seres. O objeto estava pairando a cerca de 1,5 metros da estrada e toda a área ao redor da nave estava sendo banhada por uma iluminação verde. De repente, abriu-se uma porta da nave e um ser saiu dela. O alienígena tinha cerca de 1,5 metros de altura, sua cabeça era oval e fortemente marcada por rugas. Tinha olhos pequenos e redondos, orelhas grandes e na boca apenas uma fenda muito pequena. O ser não possuía pelos e estava equipado com uma espécie de mochila nas costas que se projetava acima da cabeça. O alienígena parecia flutuar e foi diretamente em direção ao carro, parando ao lado da porta do motorista e abrindo-a. Will, que estava dirigindo, no momento em que o ser abriu a porta, pulou para o banco do carona, dividindo o espaço com Guy. O ser então entrou no carro e sentou no banco do motorista. O veículo começou a andar e a nave manteve-se sempre à mesma distância e posição do carro enquanto este se movia. As testemunhas não sabem dizer se o ser estava realmente dirigindo o carro ou se a nave estava puxando o veículo com algum mecanismo que não podia ser visto, como um campo de força. O carro foi guiado até um campo de trigo que estava localizado ao lado da estrada, até que em certo momento Guy conseguiu abrir a porta do passageiro e saiu correndo, enquanto Will permaneceu no veículo paralisado de medo. O carro e a nave então pararam de se mover e um segundo ser perseguiu Guy com uma luz brilhante, que ele não soube dizer se era algum aparelho ou se a luz vinha do próprio ser. Enquanto isso, o alienígena que permanecia no carro falava com Will, emitia sons indecifráveis, aparentemente tentando se comunicar. Segundo ele, os sons que o ser emitia eram altos e rápidos, lembrando muito um pássaro. O alienígena que estava perseguindo Guy desistiu e voltou para o carro, e o ser que estava no veículo saiu.
Então a dupla de seres subiram na nave e esta começou a subir em zigue-zague até desaparecer no céu. Enquanto isso, Guy continuava correndo e foi pedir ajuda em uma fazenda próxima, a cerca de 400 metros de onde o carro havia parado. O fazendeiro Willard Hamill e sua família atenderam um rapaz que mal conseguia se comunicar. Eles voltaram então até o veículo e encontraram Will encolhido e de olhos fechados ainda no banco do passageiro. O carro estava com o motor ligado e as luzes acesas. Todo o incidente, desde o momento em que o clarão apareceu na estrada repentinamente até o momento em que Guy voltou ao carro com o fazendeiro Willard, durou cerca de 15 minutos. Willard então tratou de acalmar os dois rapazes e os acompanharam de volta para casa. No caminho, eles pararam em um restaurante e lá Willard encontrou o xerife do condado e relatou tudo o que havia acontecido com os dois rapazes. Alguns dias depois, Will e Guy compareceram à polícia voluntariamente e relataram oficialmente o ocorrido. O caso então chegou até o conhecimento dos ufólogos da NICAP, que investigaram o incidente e descobriram que vários fazendeiros da região haviam notado que naquela noite o seu gado havia fugido e os animais estavam extremamente assustados. Houve também testemunhas que afirmaram terem visto luzes estranhas sobrevoando a região, além de uma testemunha em especial, que não quis se identificar, que disse que passou por algo muito parecido com o que os dois rapazes vivenciaram, também vendo a nave de perto e os seres descendo dela. Esta testemunha não quis se identificar, também não quis discutir detalhes de seu incidente e apenas se limitou a dizer que os dois rapazes estavam falando a verdade porque ele havia passado por algo semelhante naquele mesmo período. Neste caso, temos uma situação bem inusitada e rara nos relatos ufológicos. Os seres aparentemente estavam levando o carro e as duas testemunhas para longe da estrada, talvez para evitar que outras pessoas ou veículos passassem por ali e vissem a sua ação. O objetivo dos seres não estava claro, mas baseado em outros casos ufológicos, podemos supor que provavelmente estavam procedendo com uma abdução. Apesar de que a forma de agir na maioria dos incidentes que envolvem a abdução é bem mais simples e direta. Normalmente os seres descem da nave e simplesmente levam as testemunhas. Outro aspecto intrigante é o fato de o ser ter entrado no carro e assumido o posto do motorista. Mesmo que ele não estivesse dirigindo e na verdade o carro estivesse sendo puxado pela nave por algum campo de força ou mecanismo semelhante, o ser ter entrado no veículo sem nenhum receio é algo bem incomum. Interessante também é o fato do ser aparentemente ter tentado se comunicar com a testemunha que permaneceu no carro. Talvez ele estivesse tentando explicar a situação ou pedindo calma de alguma forma. Mas não temos como saber exatamente o que era, mas baseado em outros casos ufológicos, vemos que normalmente os alienígenas se comunicam ou na língua do contactado ou então através de telepatia. Mesmo nos casos em que os seres conversam entre si em uma língua estranha e indecifrável para a testemunha, quando os seres se dirigem ao contactado, eles normalmente usam uma dessas duas formas, mas neste caso, o ser se comunicou na sua própria língua. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.